Sejam bem-vindas ao Devocional Superando o Medo. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 9. Medo, maus pensamentos. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Quando falamos de maus pensamentos que tiram nossa paz e atormentam nossa alma, eu sei que muitas vezes não temos controle sobre eles. Não temos controle de em qual momento eles podem chegar. É claro que você pode fugir e não apertar intencionalmente o gatilho para que eles venham. Mas a grande verdade é que em alguns momentos eles simplesmente aparecem. Você está lavando louça, está lavando o banheiro e de repente lá estão eles. Só que é importante dizer, mesmo que não tenha controle sobre quando eles vão aparecer, você pode impedi-los de te controlar. Há algum tempo, eu mesma vivi esse tormento de ter pensamentos que eu não queria ter. Eu passei por uma situação que me trouxe muita tristeza e então, todos os dias, eu literalmente dormia e acordava pensando naquela circunstância, vivendo de novo toda aquela dor. Foram meses assim, sendo ferida pelas minhas próprias lembranças, mesmo quando eu via e sentia todo o amor e cuidado do Pai por mim. No entanto, eu não me entreguei. Eu busquei preencher meus dias com a presença de Deus. E nessa busca pela cura, me lembrei dessas palavras de Davi no Salmo 42:11. Davi estava dando uma ordem à sua alma: espera em Deus. E eu passei a fazer isso também. Cada vez que os pensamentos tristes me vinham à mente, eu dizia a mim mesma, e até em alta voz, quando era possível: isso é página virada. Então eu não vou mais pensar nisso. Foi uma atitude muito simples, mas acredite, depois de alguns dias, realmente eu me libertei daquilo. A impressão que eu tenho é que Satanás desiste de nos trazer dor, culpa, condenação, preocupação, ou seja, qual for o seu pensamento ruim, quando percebe que nós resistimos. Lembra de uma passagem que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você? É exatamente sobre isso. Quando nós resistimos, quando nós não nos entregamos, ele bate em retirada. Antes de terminar, porém, eu quero te deixar um conselho. Um dos erros que cometemos é tentar apenas maquiar o problema, sem arrancar a raiz do problema. No caso desses pensamentos ruins, é preciso entender por que eles não saem da sua cabeça. Se existe uma causa que ainda não foi resolvida, é nela que você precisa focar. Depois você faz sua parte, como eu aprendi a fazer. Mas se ainda assim estiver difícil, procure cada vez mais o refúgio no Senhor. Procure cada vez mais a desenvolver uma vida de oração. Procure cada vez mais desenvolver uma vida de leitura na palavra. Não despreze a palavra, não despreze a oração, não despreze a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos encorajar, ele vai nos impulsionar a vencer essas emoções, a vencer essas situações, a vencer esse medo que surge de forma implacável às vezes. Lembre-se da passagem que nós lemos. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde a sua mente. Busque blindar a sua mente. Esteja orando para que Deus blinde a sua mente. Esteja orando para que o Espírito Santo blinde as suas emoções. Aprenda a fazer orações específicas. Blinde a mente. Blinde o coração. Pois dele, do coração, da mente, depende toda a sua vida. O seu desenvolvimento vai depender de virar essa página, de superar esse medo, de superar essa tribulação. Porque da forma como nós pensamos, também podemos nos tornar.
se estamos com pensamentos de tristeza constantes, se estamos com pensamento de desânimo constante, nós podemos nos tornar esse tipo de pessoa, desanimada, triste, cabisbaixa, porque assim como pensa sua alma, assim ela é. Então nós precisamos ter cuidado com o que temos pensado. Eu sei que não é fácil, mas nós estamos no caminho da vitória. Eu sei que não é fácil. Você pode estar ouvindo e já está se questionando. Karina, você não sabe o nível do meu medo, você não sabe o nível da minha situação, você não sabe a intensidade das coisas que eu vivo, você não sabe de nada, Karina. Você não entende, você não consegue ter a dimensão do que eu estou passando. Realmente eu não tenho essa dimensão, mas eu tenho a convicção de que Deus é poderoso. O Espírito Santo é poderoso para nos arrancar de qualquer situação, para nos arrancar de qualquer tribulação. E você precisa crer nisso também. Você precisa desejar superar. Você precisa desejar fazer alguma coisa. Não se renda a essa situação. Não se renda aos maus pensamentos. Quando os maus pensamentos vierem, repreenda no nome de Jesus. Esteja repreendendo, esteja contra-atacando, sabe? Não permita que eles venham e ganhem território dentro de você. Porque os pensamentos ruins, às vezes, eles chegarão e eles não vão tocar campainha, não vão bater na porta, não vão pedir licença. Porém, nós precisamos controlar com a ajuda do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele nos deu o domínio próprio. E nós precisamos desenvolver esse domínio próprio. Juntas nós vamos conseguir desenvolver esse domínio próprio. Juntas nós vamos conseguir superar essa situação. Juntas nós vamos romper pelo poder da palavra de Deus. Que a partir de hoje você possa vigiar os seus pensamentos. Vigiar o que entra. Vigiar o que se instala. Mas se posicionar diante disso. Quando vier algo ruim, quando o medo chegar, quando a aflição chegar, esteja reconhecendo, esteja identificando e esteja orando, resistindo, repreendendo, indo para cima e não deixando aquilo te abater, a situação te abater. Lembre-se que você tem uma promessa, lembre-se que você tem um propósito, lembre-se que você tem um chamado do Senhor. E Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Mas você não pode desistir. Continua firme no propósito, continua firme na oração, continua firme na palavra, continue firme, firme na presença do Senhor, desse Deus que nunca falha e não perde nenhuma batalha. Ele está conosco. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e eu te espero amanhã para o nosso 10º dia do devocional Superando o Medo.